Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a taxonomia de Bloom. Você já ouviu falar sobre essa temática? Você conhece o Bloom e a sua equipe que elaboraram essa taxonomia que é tão utilizada na sala de aula? Não? Então fique aí ligadinho que você vai aprender até o final dessa aula como utilizar a taxonomia em diferentes contextos, quer seja na elaboração do seu plano de aula, para estudar, para a elaboração do seu projeto de curso, estabelecimento de currículos e outras áreas onde essa taxonomia ajuda bastante, até mesmo na pesquisa. Fique ligado. Então, apesar da taxonomia poder ser utilizada em diferentes contextos, ela é muito útil e muito aplicada no estabelecimento de objetivos para tarefas e avaliações. Um dos autores que trabalhou na elaboração dessa taxonomia foi justamente o Benjamin Samuel Bloom. Ele que foi um psicólogo da área da educação norte-americano, e ele é muito reconhecido por suas contribuições que foram bastante significativas para todos nós educadores. E ele é mais conhecido por ter desenvolvido, juntamente com seus colaboradores, a taxonomia de Bloom. Ou seja, ela é uma estrutura que categoriza os objetivos educacionais e se tornou uma ferramenta essencial para professores, educadores, pesquisadores em todo o mundo. E ele também influenciou profundamente a educação, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, globalmente, através de suas pesquisas e suas publicações. Ele nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 21 de fevereiro de 1913 e era filho de imigrantes judeus da Rússia, que estavam fugindo da discriminação no país em relação a esse grupo no início do século. E Bloom se formou na Universidade Estadual da Pensilvânia em 1935 e, posteriormente, obteve seu título de PhD em Educação em 1942 pela Universidade de Chicago. E ele é lembrado como um dos educadores mais influentes do século XX, cujas ideias continuam a moldar práticas educacionais e a pesquisa até hoje. E Benjamin Bloom faleceu em Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos, em 13 de setembro de 1999, aos 86 anos. E ele viu a educação aí como um processo no qual era necessário se esforçar para alcançar o desempenho acadêmico, mas isso vai além do que é puramente acadêmico. A educação deve adquirir uma visão otimista dos alunos, vê-los como pessoas que, se quisessem realizar seus sonhos, podem chegar lá. Então, a visão humana de Bloom para a educação foi uma verdadeira fonte de inspiração para outros psicólogos, pedagogos e filósofos da educação, além daqueles que tiveram também a oportunidade de se tornar seus alunos. Então, Bloom exerceu uma influência profunda no campo da psicologia educacional e suas principais contribuições nessa disciplina foram suas ideias sobre aprender a dominar o desenvolvimento cognitivo de crianças e a sua famosa taxonomia de objetivos educacionais que nós vamos conversar nessa aula de hoje. Mas antes da gente avançar nessa seara, vamos entender o que é uma taxonomia. A taxonomia, do grego antigo, significa arranjo, método, e é uma disciplina biológica que define aí os grupos de organismos biológicos com base em características comuns e dá nome a esses grupos. Então, para cada grupo é dado uma nota. Os grupos eles podem ser agregados para formar um subgrupo de maior pontuação, criando assim uma classificação hierárquica. Os grupos criados por este processo são referidos como taxa, no singular, taxon. Um exemplo da classificação moderna foi publicada aí em 2009 pela Angiosperm Phylogeny Group, para todas as famílias de plantas com flores vivas. E a definição exata de taxonomia varia ligeiramente de fonte para fonte, mas o núcleo da disciplina permanece, ou seja, a concepção, nomeação, classificação dos grupos de organismos. Nas referências, 3 definições são encontradas nos livros didáticos. Vamos ver. Teoria e prática de agrupamento de indivíduos em espécies, organizando as espécies em grupos maiores e dando os nomes aos grupos, produzindo assim uma classificação. Um campo da ciência e principal componente da sistemática, que engloba identificação, descrição, nomenclatura e classificação,
além de uma ciência de classificação em biologia, né, o arranjo dos organismos em classificações. Ou seja, é uma área que pretende organizar em classificações, nesse caso aqui, os animais, mas podem ser as espécies vegetais e também, no caso da taxonomia de Bloom, dos objetivos educacionais. Então, a taxonomia de Bloom, ela é uma estrutura que foi desenvolvida aí pelo psicólogo educacional Benjamin Bloom e seus colaboradores. É muito importante referir isso, porque geralmente essa taxonomia é reconhecida pelo nome do Bloom, porém ele não foi o único que desenvolveu. Ele teve lá o auxílio de um conjunto de outros psicólogos que o ajudaram a construir essa taxonomia em 1956. E ela serve para categorizar e classificar os diferentes níveis de habilidades cognitivas envolvidas no nosso aprendizado. Então, a taxonomia de Bloom é uma teoria, ou seja, é algo que foi testado e comprovado a sua eficácia. E ela é uma teoria poderosa, tanto para professores como também para estudantes. A gente vai ver que ela tem sentido aí para vários públicos, pois auxilia aí na elaboração de objetivos de ensino. Então, ela é mais voltada para os educadores, professores, mas ela também pode servir para nós, estudantes, né, se quisermos aprofundar em determinadas áreas de estudo. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Então, como que ela se torna importante? Imagina que, para que eu possa avançar no ensino, eu tenho que pensar nos objetivos que eu quero atingir com os meus alunos. Então, a taxonomia de Bloom, ela nos ajuda a atingir objetivos cada vez mais profundos e complexos. Ou seja, você não se limita a apenas guardar informações, mas você também utiliza aspectos no seu ensino que permitam com que os alunos possam aprofundar, aplicar, avaliar, sintetizar, criar, ou seja, são muitos objetivos e a cada objetivo vai aumentando aí a sua complexidade, que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Então, além desses aspectos de auxílio na elaboração de objetivos de ensino, nós também podemos utilizar a taxonomia para as atividades de avaliações que promovem desenvolvimento de habilidades cognitivas em diferentes níveis, ou seja, a nossa capacidade de aprender profundamente sobre um determinado objeto. E essa taxonomia é amplamente utilizada na educação para planejar objetivos de ensino e também para avaliar o desempenho dos nossos estudantes. Ou seja, até que ponto que eles dominam o conteúdo? É só aspectos mais teóricos, conceituais, ou eles conseguem aplicar, ou eles conseguem criar a partir daquilo que eles aprenderam? Então, é muito importante para a educação. E isso tudo iniciou aí em 1948, ou seja, foi feita uma força-tarefa de psicólogos para a elaboração dessa taxonomia, e somente em 1956 é que esse trabalho foi concluído e apresentado para a comunidade, pois o que nós sabemos? Que toda teoria, ela demora um certo tempo até que possa ser comprovada a sua veracidade, ou seja, a sua eficácia. E foi isso que aconteceu. Eles elaboraram, testaram, refinaram, até que em 1956 chegaram lá ao veredito final. Então, Bloom, ele liderou esse comitê de educadores que desenvolveu essa classificação dos diferentes objetivos educacionais, e elas foram pensadas lá para os nossos alunos, tá? Para que a gente possa utilizar isso em diferentes contextos e que aquilo que nós esperamos dos nossos estudantes, que eles aprendam com o resultado das nossas instruções, ou seja, das nossas aulas. E essa classificação, ela foi conhecida por esse título, Taxonomia de Bloom, e dividida em 3 domínios. O domínio cognitivo, relacionado aí ao conhecimento e habilidades intelectuais, o domínio afetivo, relacionado às atitudes e valores, o domínio psicossocial, que está aí relacionado às habilidades motoras. Embora todos tenham colaborado significativamente no desenvolvimento dessa taxonomia, ela é mais conhecida como taxonomia de Bloom. E nessa aula de hoje, nós vamos concentrar nossos esforços na questão do domínio cognitivo, já que o afetivo e o psicossocial, eles estão mais para outras áreas do que para a questão mais sala de aula que nós vamos
discutir hoje. Mas antes da gente avançar, é interessante que a gente também compreenda o conceito de objetivos de ensino, que são declarações claras e específicas que definem o que se espera que os alunos aprendam e sejam capazes de fazer ao final de uma aula, unidade de ensino, curso ou programa educacional. Esses objetivos, eles servem aí como um guia, tanto para professores quanto para alunos, orientando aí o planejamento e a execução e a avaliação do processo educativo. Ou seja, o que eu espero que eles tenham como conhecimento, como habilidade ao final do processo, eu tenho que verificar se esses objetivos eles foram atingidos por meio das minhas aulas, das minhas dinâmicas, tarefas, atividades que propiciaram esse desenvolvimento. Então, um exemplo de objetivo de ensino que, ao final da aula, os alunos serão capazes de resolver equações quadráticas utilizando aí a fórmula de Bhaskara. E aí nós temos também classificação para os objetivos de ensino. Nós temos objetivos cognitivos, afetivos e psicossociais. Como eu falei anteriormente, nossa concentração aqui será nos cognitivos, que relacionam-se aí ao desenvolvimento intelectual, ou seja, a aquisição de conhecimento, como memorizar fatos, entender conceitos, aplicar teorias, analisar informações, sintetizar ideias, avaliar soluções, criar novos produtos, diferente das outras áreas que nós não vamos explorar, que estão mais relacionadas com a questão das atitudes, dos valores, as habilidades motoras, as práticas, que nós não vamos explorar nessa aula hoje. E aí Bloom, com a sua equipe de psicólogos, ele direcionou os estudos, fizeram aí boas descobertas e ele fez uma descoberta que viria a ser aí a grande notoriedade no meio educacional. Nas mesmas condições de ensino, todos os alunos aprendiam, mas se diferenciavam em relação ao nível de profundidade e de abstração do conhecimento. Ou seja, utilizando o mesmo método, a mesma fórmula, todos são capazes de aprender. Porém, o que acontece? Alguns conseguem ter um grau de maturidade, de aprofundamento maior do que outros. Então, essa diferença poderia ser caracterizada pelas estratégias utilizadas, que levariam ao estudo dos estilos de ensino e de aprendizagem, e também pela organização dos processos de aprendizagem para estimular o desenvolvimento cognitivo. Então, o que isso significa? As formas como eu trabalho em sala de aula enquanto docente, os recursos que eu utilizo, as metodologias que eu aplico, elas podem ser mais eficazes para determinados grupos que têm determinados estilos de aprendizagem. Então, precisamos também sempre estar atentos a esse aspecto, variando nos nossos estilos de ensino, utilizando variados recursos, para que a gente possa atingir os diferentes estilos de aprendizagem. Então, a taxonomia de Bloom original, ela foi dividida aí em 6 níveis. Vamos pensar numa pirâmide, eu posso mostrar aqui o exemplo de uma pirâmide, em que nós vamos da base, que é o conhecimento, reconhecer conceitos, teorias, avançamos aí para a compreensão, que é o entendimento sobre esses aspectos, a questão da análise, síntese, até chegarmos à avaliação, que seria aí o ápice dessa taxonomia. Então, na questão do conhecimento, eu trabalharia com recordar fatos e informações básicas. No nível da compreensão, entender o significado das informações. No nível da aplicação, usar informações em novas situações. No nível da análise, desmembrar as informações em partes menores e entender a sua estrutura. No nível da síntese, seria para combinar elementos para formar algo novo. E no nível da avaliação, julgar o valor de materiais ou métodos com base em critérios. Eu indico para leitura e aprofundamento esse artigo chamado Taxonomia de Bloom, revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definições de objetivos instrucionais. E ele está dividido em 2 partes, a taxonomia de Bloom original, a de 1956, e a revisitada, ou seja, em 2001, essa mesma taxonomia, ela sofreu uma alteração, modificando aí alguns aspectos, mas por quê? Ora, em 1956, a aprendizagem ela tinha um outro formato. As pessoas elas estavam mais acostumadas a guardar informações.
Então, isso era muito valorizado nas provas. As pessoas guardavam teorias, guardavam conceitos, datas, nomes de historiadores, de grandes personalidades, e hoje o mundo mudou bastante. Então, as questões de um concurso, um Enem, um ENAD, estão muito voltados aí para a questão do raciocínio, da lógica, da análise. Nós temos questões com gráficos, mapas, e isso tudo mudou o formato como avaliamos os nossos estudantes. Então, esse texto nos ajuda a compreender os dois formatos, a taxonomia original e a taxonomia revisitada. E ela tem aqui todas as categorias explicando bem detalhadamente o que significa cada uma delas. Então, o conhecimento, o que seria, né, as habilidades de lembrar das informações, dos conteúdos prévios abordados, a habilidade de poder envolver, lembrar um significativo quantidade de informações. O objetivo principal dessa categoria e deste nível é fazer a consciência. Então, o objetivo principal dessa categoria ou deste nível é trazer à consciência estes conhecimentos. E as subcategorias seria conhecimento específico, conhecimento da terminologia, conhecimento das tendências, conhecimento da forma. E ele também traz alguns verbos que nos ajudam a construir atividades, tarefas que possam atingir esse nível, como, por exemplo, enumerar, definir, descrever, identificar, denominar, listar, nomear, realçar. Já nos outros níveis, nós temos compreensão, aplicação, ou seja, ele ajuda você, educador, a compreender o que é, quais são as suas subcategorias e verbos que também facilitam a criação de tarefas ou atividades que possam atingir esses domínios. E o texto ele traz aí todos os domínios, né? A análise, a síntese, a avaliação, explicando muito detalhadamente para você como é que cada um deve ser utilizado. Então, quais as vantagens da taxonomia de Bloom? Então, duas das inúmeras vantagens que nós podemos listar aqui seria oferecer uma base para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação e utilização de estratégias diferenciadas para facilitar, avaliar e estimular o desempenho dos nossos alunos em diferentes níveis de aquisição de conhecimento. E ainda estimular os educadores a auxiliarem seus discentes de forma estruturada, consciente, a adquirir competências específicas a partir da percepção da necessidade de dominar habilidades mais simples, para posteriormente dominar as mais complexas. Então, vamos imaginar que você está estudando determinado conteúdo. Será que você realmente aprendeu aquele conteúdo? Eu posso utilizar a taxonomia de Bloom. De que maneira? Vamos observar aqui naquela pirâmide que eu tinha mostrado anteriormente. Então, poderia somente conseguir gravar conceitos, nomes dos teóricos, datas. Será que eu realmente aprendi? Aprendi só o básico. Eu tenho que ser capaz também de compreender o significado. Eu tenho que ser capaz de aplicar o conhecimento aprendido, analisar as informações, saber dividir em blocos, sintetizar uma grande quantidade de conteúdo de maneira estruturada na minha mente e, por fim, saber também avaliar, dizer por que isso é melhor do que aquilo, com base em critérios e não só por deduções. Ou seja, eu preciso ter um nível de profundidade para dizer que realmente eu aprendi sobre aquele conteúdo. Tá? Então, percebam que pode servir também como uma base pessoal para que eu possa compreender até que ponto, de fato, que eu aprendi sobre aquele aspecto, sobre aquele assunto, sobre aquela teoria. Então, em 2001, né, após o falecimento do Benjamin Bloom, que foi em 1999, um grupo, né, de pesquisadores, liderado por Laurie Anderson, que foi um ex-aluno do Benjamin Bloom, ele revisitou essa taxonomia, ou seja, ele criou novas categorias, ele mudou aí alguns aspectos, visto que o tempo passou, evoluiu e as coisas hoje estão bem diferentes. E também as necessidades de aprendizagem, de aprofundamento, hoje são outras. Então, em 2001, a taxonomia foi revisitada. A revisão trouxe mudanças significativas, como
a utilização de verbos no lugar dos substantivos para os níveis, além da modificação na ordem de alguns níveis. Então, lembrar seria o primeiro nível, que antes era o substantivo conhecimento. O segundo nível, compreender, que é um verbo, que anteriormente era o substantivo compreensão. O terceiro verbo seria aplicar, que anteriormente, substantivo aplicação. Quarto verbo, analisar, que anteriormente era análise. Quinto, que anteriormente era avaliação, mas agora antes de síntese. E o último, que é o mais importante hoje em dia, que é a nossa capacidade criativa, que é o verbo criar, que anteriormente síntese, mas agora o nível mais alto. Ou seja, todas as vezes que nós pedimos para os nossos estudantes criarem algo, ou seja, colocarem a criatividade deles em xeque e trazer algo novo, isso termina sendo um pouquinho mais complexo para esses estudantes. E aquilo que está sendo muito exigido no mercado, a capacidade criativa das pessoas. E aqui eu tenho também um conjunto de verbos que ajudam você a criar atividades, tarefas, em que cada um desses níveis eles possam ser, né, adotados. Como, por exemplo, memorizar, listar, relembrar, enunciar, escrever, marcar, localizar. O nível avaliação, ajuizar, apreciar, escolher, estimar, julgar. O nível de criação, que é o mais elevado, elaborar, desenhar, produzir, prototipar, traçar. E, quando a gente fala nesses verbos, nos remete também a um aspecto que eu gosto muito, que é o aspecto da pesquisa. Eles também são bons para esse aspecto. Imagina que você precisa definir os objetivos específicos ou o objetivo geral do seu projeto. E lá, o objetivo da pesquisa é mais analítico. Então, esses verbos classificar, comparar, contrastar, debater, ajudam, né, a elaborar os objetivos. Ah, não, meu objetivo de pesquisa está mais no âmbito da avaliação. Então, ordenar, selecionar, taxar, validar, isso ajuda você, enquanto pesquisador, a criar os teus objetivos mais específicos. E aí, o que se espera que essa taxonomia ajude você, enquanto educador? Ajuda você a planejar suas aulas, levando em conta os objetivos educacionais e principalmente aqueles mais complexos de serem atingidos. Ajuda você, por exemplo, a elaborar o PPC de um curso, que é o planejamento pedagógico daquele curso superior, levando em consideração o que se espera ao final do processo que aqueles alunos atinjam, ou seja, que eles obtenham de conhecimento que possam aplicar. E ainda o desenvolvimento das competências ao longo do processo, bem como ajuda também a ministrar aulas ou preparar material didático para uma aula física ou para educação à distância, em que determinados objetivos precisam ser atingidos, assim como também ajuda a avaliar nossos estudantes. Eu sempre comento que se o professor fizer uma prova em que cada uma das questões tiver que atingir um dos objetivos da taxonomia de Bloom, dificilmente os alunos tiram 10. Por quê? Porque alguns alunos, eles não têm esse aprofundamento sobre o conteúdo que os garanta, de fato, que eles conseguem atingir todos aqueles níveis. Então, é importante a gente valorizar isso para que a gente possa, né, de fato, medir até que ponto que eles conseguiram, né, guardar a informação e conseguem agora não só guardar, mas também aplicar em diferentes contextos e criar informações novas a partir daquilo que eles aprenderam. Outras maneiras também, outras formas de utilizar essa taxonomia na prática serviria aí para guiar a maneira correta de como criar os enunciados dos trabalhos, das avaliações, seguindo aí o que se pretende alcançar. Ou seja, se todas as perguntas de uma avaliação da aprendizagem se concentrarem em questões como o que é isso, o que é aquilo, somente o nível vai ser atingido, criando aí no professor a falsa ideia de que o aluno é competente naquela área de saber, só porque ele consegue reter informações. Lembrando que nos dias de hoje, somente o domínio do conhecimento não permite grande inserção profissional. Afinal de contas, em vários contextos, você precisa da criatividade, você precisa de outras habilidades que não só são, né, do tipo guardar informações básicas, mas sim aplicar em diferentes contextos. Então, eu trouxe aqui
exemplos de questões baseadas na taxonomia de Bloom, e aí eu trouxe como exemplo a teoria do construtivismo, em que você, enquanto educador, pensa numa forma de aprendizagem em que os alunos colocam mais a mão na massa do que aquela concepção teórica. Então, se eu quisesse atingir o nível do conhecimento, como que seria essa questão? Defina o conceito de construtivismo e cite 2 teóricos importantes associados a essa teoria. O objetivo dessa questão seria avaliar a capacidade dos alunos de recordar definições básicas e identificar os principais teóricos. Já se eu quisesse chegar no nível da compreensão, a questão poderia ser: explique como o construtivismo influencia o processo de aprendizagem em sala de aula. E o objetivo seria avaliar a compreensão dos alunos sobre a aplicação prática do construtivismo em ambiente educacional. No nível da aplicação, a pergunta poderia ser: dê um exemplo de uma atividade pedagógica que utilize princípios construtivistas para ensinar matemática no ensino fundamental. O objetivo seria avaliar a capacidade dos alunos de aplicar os princípios do construtivismo em situações práticas. Já, por exemplo, se eu quisesse chegar no nível da análise, compare o construtivismo com o behaviorismo, destacando as principais diferenças em termos de abordagem ao ensino e à aprendizagem. Então, o objetivo dessa questão seria avaliar a capacidade dos alunos de analisar e comparar diferentes teorias de aprendizagem. Já se eu quisesse atingir o nível síntese, desenvolva um plano de aula para o ensino de ciências que incorpore as ideias construtivistas de Piaget ou Vygotsky. E o objetivo seria avaliar a capacidade dos alunos de criar materiais pedagógicos baseados em teorias construtivistas. Já no nível da avaliação, critique uma abordagem tradicional de ensino à luz dos princípios construtivistas. Quais são as limitações e vantagens? Então, nesse sentido, seria avaliar a capacidade dos alunos em fazer julgamentos críticos sobre os diferentes métodos de ensino, utilizando o construtivismo como referência. E, na taxonomia revisitada, o nível mais elevado, criação. Desenvolva um projeto pedagógico para uma turma de educação infantil, incorporando os princípios do construtivismo de Piaget e Vygotsky. Explique as etapas do projeto, as atividades planejadas e os materiais necessários e como você espera que os alunos construam seu próprio conhecimento durante o processo. Me diga, gente, se nessa questão é possível que um aluno que tenha só os conhecimentos básicos do tipo entender o que é o conceito, quando que o conceito surgiu, se ele tem condições de fazer isso. Não. Ele precisa passar por todos aqueles níveis, né, de síntese, de análise, avaliação, para que ele consiga chegar no nível de criação. Então, o objetivo dessa questão seria avaliar a capacidade dos alunos de criar um projeto pedagógico inovador que aplique os conceitos construtivistas em um contexto educacional real, considerando aí o desenvolvimento cognitivo das crianças e os métodos de ensino que promovem a construção ativa do conhecimento. E hoje, em pleno século XXI, 2024, à beira de 2025, o que nós não podemos mais fazer em trabalhos e questões de prova? Pedir que os alunos respondam, né, a comentários soltos. Qual a sua opinião sobre isso? Ou participe aqui do fórum, né? Eu digo que isso tudo é uma enganação dupla. Por quê? Porque não vai avaliar a profundidade de conhecimento dos alunos e os alunos eles podem utilizar, por exemplo, a inteligência artificial para fazer esse tipo de comentário. Perguntas de múltipla escolha também não fazem muito sentido, já que o ChatGPT também responde. Perguntas prontas da internet, muito menos. Nem você está utilizando a sua criatividade, né? Perguntas do tipo, que é isso, que é aquilo, faça um resumo, uma resenha, ou ainda perguntas sobre datas, leis, números exatos, ou ainda aquelas questões em que todas as sentenças de opções de resposta são iguais, só muda uma vírgula, um e, uma palavra, né, um apenas. Gente, por favor, estamos em 2024. As perguntas precisam ser criativas, precisam ser analíticas, precisam puxar, de fato, por nossa capacidade
criativa, já que essas são habilidades que serão aplicadas no nosso contexto de vida. Tá? Então, a taxonomia de Bloom ela tem grandes contribuições e pode ser utilizada em diferentes contextos, quer seja na elaboração de questões, quer seja aí também no pensamento sobre os projetos educacionais, sobre também os currículos educacionais e serve como uma baliza para nós. Queremos atingir aqueles objetivos, então podemos adotar esses comportamentos e esse tipo de trabalho e questão para que os alunos se esforcem e cheguem cada vez a patamares mais elevados. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais hoje e nos encontramos numa próxima aula em outro contexto. Tchau, tchau, pessoal.